Fala galera, tá começando mais um 12 Podcast. Eu sou o Hugo. Eu sou o Henrique. Boa noite a todos. Boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende que qualquer hora que você tá vendo esse vídeo. Hoje a gente tem uma presença ilustre de um cara muito top. E ele é líder de um movimento, um dos maiores de Contagem. Quero falar não, mas estamos aqui hoje com Patrick Marney. E aí, Patrick, fala pra nós como é que você tá? Tá tudo certo? Como tá as coisas, as novidades? Então, maior de Contagem. Ele sabe que é. Mas glória a Deus, nós vamos chegar lá. E graças a Deus eu estou muito bem, né? Bondade do Senhor nas nossas vidas, né? E tipo assim, mesmo nos momentos difíceis, momentos em que a gente se sente um pouco abatido na nossa fé, a gente consegue encontrar descanso e repouso nele. Então, isso nos faz sentir bem, né? Amém. É verdade. Antes de tudo, eu acho que é interessante a gente perguntar para ele quem que é o Patrick, né? De onde o Patrick veio. Exatamente. Conta a sua história aí, como que foi essa conversão. Lembrando sempre que esse é um podcast de crente. E a gente traz pessoas muito bem referenciadas aqui. Peraí, chegou a pizza. Ô, glória, hein? Mas na casa do céu. Não, Samuel, chega aí, Samuel. Rapidão. Aí o podcast... E aí, galera? Esse cara aqui é abençoado, ó, tá bom? Ele é o cara. Mas, pode ficar à vontade aí, quiser comer, qualquer hora. Conta pra gente de onde que veio o Patrick, quem é o Patrick, o Patrick. Fala pra nós, como é que foi a conversão? Então, hoje eu sou líder de jovens, de adolescentes, e há 6 anos, né, eu faço esse projeto, que é o Movimento Submersos, que é um projeto evangelístico de praça, escola, ruas, e é um projeto onde nós vamos falar um pouco para frente, mas para adiantar, é um projeto onde nós vivemos assim, muitas experiências, né, dentro da realidade do reino de Deus, onde nós presenciamos ali pessoas conhecendo Jesus, né, se convertendo ao Senhor e vivendo assim, uma nova experiência de vida com Deus. Hoje eu faço parte da Igreja SEI, né, a Comunidade Evangélica Internacional, e é nessa igreja que eu lidero os jovens e os adolescentes desta igreja, onde a gente tem construído um trabalho assim, muito desafiador, mas que tem trago assim, muita graça, sabe? Muita sabedoria, né, do Senhor, para que a gente possa, né, dar continuidade, né, a cada dia e confiando e acreditando nessa geração. E meu processo de conversão, ele foi um processo onde eu vejo assim, muito a mão de Deus, porque eu não poderia me salvar, né? Eu acredito que nenhum de nós, sendo inimigo de Deus, seríamos capazes, né, de pagar o preço para que nós pudéssemos nos tornarmos amigos de Deus. E a realidade que eu vivia era uma realidade onde eu olhava e falava, véi, é impossível de existir mudança na minha casa, na minha família. E o histórico, meu histórico familiar não é um histórico muito bom, porque os meus pais, eles tiveram uma dificuldade muito grande relacionada à paternidade deles, né, à vida deles no contexto familiar. E, por exemplo, meu pai, ele perdeu, né, o pai dele, né, muito novo, então com 9 anos de idade ele já não tinha um pai, e o pai dele vem de um autoritarismo, né, muito grande. Então, por exemplo, um fato que o meu pai fala muito é de que quando ele tinha 9 anos, ele foi dar um abraço no pai dele e o pai dele deu um tapa na cara dele, falando que homem não abraça homem. Nossa. Né? E minha mãe também vem de um histórico assim, muito delicado, porque ela viveu uma realidade assim, de muita depressão, de muita ansiedade, né? Então a minha mãe, ela teve a depressão do pânico, e os meus pais, eles se encontravam ali no vício do álcool, né? Então no meu crescimento ali, eu tive que conviver dentro de uma realidade onde eu não tinha um cuidado assim, de uma forma zelosa e madura assim, pelos meus pais, embora eu recebesse ali o amor deles dentro do limite que eles
conseguia me oferecer, mas em questão do zelo, do cuidado, né, do afeto de um pai, de uma mãe, com toda, né, a sabedoria ali, eu não tinha isso, né, assim como eu e os meus irmãos. Então a gente cresceu em um lar assim, que diríamos ser um lar disfuncional, com os pais presentes, né, por mais que os meus pais estavam ali a todo momento perto e tal, mas em muitos momentos eles não tinham esse zelo, né? Então eram pais ausentes dentro de um contexto familiar saudável, né? Que a gente vai ver. E dentro dessa realidade ocasionou muitas situações que barrou e prejudicou ali no meu desenvolvimento emocional, psicológico. E aí nesse percurso eu tive que conviver com situações onde os meus pais eles brigavam muito, situações onde eu, desde muito novo, com 6 anos de idade, eu ouvia minha mãe falar sobre suicídio. Então já existiu momentos em que eu estava assim dentro do banheiro com a minha mãe, dando banho nela, e ela bêbada, e ela falava por várias vezes, isso com 7 anos de idade, né, de que ela iria morrer, e se ela morresse, o que eu iria fazer da minha vida, quem que eu seria, se eu iria sentir falta dela. E isso, na minha mente, gerava um conflito muito grande, porque eu nem sabia o que era morte direito. E ouvir aquelas palavras me marcavam muito, porque uma das pessoas... E nessa época você tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época eu tinha por volta de 6 anos. Não, né? muito novo. É o que eu lembro, né? Porque antes disso eu não tenho tanta memória. Mas do que eu me entendo por gente, né? Mais ou menos aí na idade de 6 anos, eu lembro dessas fases, né? E eu só comecei a refletir sobre isso depois que eu me converti. Uau. E meu pai, ele sempre foi muito autoritário, porque ele cresceu dentro desse regime. Então, o que eu tenho assim, de imagens da paternidade é essa questão de que meu pai ele sempre foi muito ausente e ao mesmo tempo muito duro, sabe? Correto. Tipo assim, tudo terminava em briga, em discussão. E isso gerou algo muito ruim para mim, no meu crescimento, no meu desenvolvimento, porque isso desencadeou depressão, isso desencadeou crises existenciais, conflitos, né, na identidade e tal, de ficar procurando, né, afeto. Por exemplo, na adolescência eu comecei a buscar em muitas coisas. Sim. Amizade, festas, na bebida, e eu lembro que eu vivia um contexto onde eu tinha muitos pensamentos suicidas, né, tipo, vários momentos, porque era a realidade daquilo que eu via minha mãe, né, falando, e era o contexto que ela veio. Então, de alguma forma, isso começou a gerar, né, esses pensamentos, esses sentimentos em mim. Então, assim, era uma tristeza, uma crise muito grande, conflitos muito grandes, né, e para adiantar assim, né, o processo de conversão foi num período onde eu tinha mais ou menos 17 anos, 16, por aí. E nesse período eu estava num lugar onde eu estava com muitos conflitos, sabe? Muitos conflitos. E a realidade que eu vivia era uma realidade onde eu estava pouco se importando com o que iria acontecer com a minha vida, e aquilo que vier para mim era lucro. Tipo assim, é como se eu tivesse, de fato, não me importando mais com a minha própria vida. Então, quer dizer que você tinha pensamentos suicidas, e isso veio por causa dos seus pais, ou isso veio porque, tipo, você não queria mesmo se envolver com pessoas, por exemplo, no caso? Entendi. Esses pensamentos, eles vieram justamente por causa das crises, né? Então eu tinha crises que eu não consigo explicar. Tipo, eu tava num quarto e de repente eu sentia uma crise existencial. Tipo assim, eu não sou ninguém. Tipo, eu não tenho o amor de ninguém. O meu pai não me ama. E eu ouvia várias vezes meu pai falando que eu era uma desgraça, sem motivo. Meu Deus. Tem, tipo assim, momento em que meu pai chegava em casa, bêbado, e me deu um tapa na cara e eu não entendi o porquê, entende? E seu pai hoje, ele é vivo? Sim, meu pai é vivo, e esse é o meu testemunho, né, de quando Jesus me encontrou, porque quando ele me encontrou, ele não só restaurou a minha vida, como a minha família. Amém. Então, tipo assim,
Então essas crises, elas vinham nesses momentos em que eu me conflitava muito comigo mesmo e esses conflitos com meu pai. Então na minha família a gente teve muita perseguição, né, muito devido meu pai ele começar a envolver com outras mulheres. Isso começou a gerar perseguição na minha família e ameaças. Então eu e meus irmãos indo para a escola, pessoas ligavam para minha mãe e falavam se o seu marido não der um jeito, né, na vida dele e tal, de mudar e pagar a dívida que ele tem, por exemplo, a gente vai sequestrar seus filhos aqui. A gente está aqui na porta da escola, a gente sabe o nome deles, eles acabaram de entrar, eles estão com a roupa tal, e minha mãe com depressão do pânico, grávida. Então, assim, foi um momento assim, muito turbulento na minha família. E eu, tipo assim, eu nunca imaginava que eu poderia encontrar algo que pudesse me dar satisfação, felicidade. E eu me sentia que eu não fosse ninguém. E por isso essas crises vinham, né? Você vê os seus pais no contexto que eles estavam, né? Você vê a sua família toda despedaçada e você tão vulnerável ao ponto de não poder fazer nada. E isso me conflitava muito. Eu não tinha entendimento de nada. Creio que isso também interferiu até no seu relacionamento com Deus futuramente. Porque a gente vê muitas pessoas também tendo crise de paternidade, porque vieram de uma família turbulenta, vieram de uma família onde o pai não respeitava, onde o pai era adúltero, onde o pai era alcoólatra, ou então até mesmo drogado. E já vi vários testemunhos de várias pessoas falando que teve crise para se relacionar com o próprio Deus por conta da crise de ansiedade, de paternidade. Sim. E de fato isso rola muito, porque principalmente dentro da minha realidade, né, eu tinha muita dificuldade quando as pessoas falavam que Deus é pai. Quando eu comecei a vir na igreja, um dos maiores conflitos era isso, tá? Se ele é meu pai, então por que eu sou assim? Se ele é meu pai, então por que eu me encontro na situação que eu tô hoje? Por que a minha família não é mudada? E aí por volta dos 16 anos ali, 17, eu estava numa resenha. E nessa resenha eu estava muito vazio, velho, muito vazio. Você tem foto antiga sua aí? Cara, só queria fazer uma pergunta rapidão. Faça aí. Que ficou aqui na minha mente. Come aí. Você acha que, assim, tudo isso que aconteceu na sua vida, na sua infância, no seu crescimento, essa questão familiar, você consegue enxergar isso como um propósito de Deus para que você já quisesse fazer a diferença no estágio da fase adulta, sabe? Isso, tipo, te ajudou pessoas, no caso, a se orientar no caminho de Deus, sabe? Sim, eu acredito que todas as experiências que a gente tem na vida, seja boas ou ruins, a gente amadurece com elas. E aí você pode também optar por se tornar aquilo que você viveu ou não. Ou você pode pegar isso, filtrar e levar para a sua vida como uma bagagem, uma experiência. Amém. E desde quando eu encontrei Jesus, o que eu vejo do meu passado é algo necessário, que foi necessário e que contribuiu. A própria palavra fala, né? Correto. Que todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, o que eu vejo na minha vida hoje é isso. Que a experiência que eu tive familiar, o meu contexto, o meu histórico, assim, em questão de ser um filho e esses conflitos, contribuiu para que hoje eu pudesse viver, né, aquilo que Deus tem me chamado para viver nele. E me admira, cara, porque, por exemplo, hoje você comentou com a gente que tem esse trabalho com adolescentes, com jovens, e por você já ter essa experiência, talvez Deus te capacitou para que você soubesse cuidar dessas pessoas também que chegassem ao movimento até você, né? Nesse primeiro contato. Não, cara, sensacional ouvir isso. Lembrando, brevemente aqui, falando que a gente é patrocinado pela Kinema Audiovisual, essa estrutura de câmeras, esses microfones, até mesmo aqui o que o Patrick está falando, a Química que está patrocinando a gente, e a gente agradece muito por tudo. E bora seguir aqui com o Patrick. Patrick, queria te perguntar um negócio muito top, cara. Fala comigo. Quer perguntar se ele quer pizza? Ou você quer pizza? Eu vou pegar Pega uma pizza aí. Fechou. Eu quero muito saber como, tipo assim, você se vê antigamente, como você se vê hoje? Quais as coisas assim que mudaram na sua vida? O que você enxerga no Patrick atual? Eu não conheci o Patrick de não sei quantos anos,
atrás, mas não conheci, eu conheci você assim mesmo, já um homem muito de Deus. Fala pra mim a sua visão hoje do Patrick antigamente e do Patrick hoje. E se tiver imagem aí, Matheus, coloca pra gente a imagem do Patrick antigamente pra gente ver como é que ele ficou bonitão. Nossa. Fala pra nós. É Jesus, né? Eu me via, assim como eu disse, eu me via como uma pessoa sem esperança, sem expectativa, buscando satisfação em coisas terrenas, e essas coisas elas não tinham uma profundidade, né? E eram coisas superficiais e vazias, e eu não conseguia encontrar paz, né? Nessas coisas. Então, em muitos momentos, por crises de identidade, por querer ser aceito, né, no meio das pessoas e tal. Então eu me via em um lugar onde a minha vida era fútil, entende? E as coisas que eu fazia também era muito fútil. Meu Deus, isso mudou demais. Inclusive o de trás é o meu irmão, bebendo. E aí esse aí era o meu contexto. E aí, hoje eu me vejo como uma pessoa que que encontrou satisfação, sabe? E que mesmo que eu passe por momentos difíceis, e a gente sabe disso, né? Que viver com Deus não quer dizer que a gente vai viver uma vida feliz, livre de problemas, todo, né? Existe a perseguição, existe os tempos difíceis, existe o tempo de caverna, que a gente quer se esconder, mas no meio de tudo isso hoje eu tenho paz, sabe? Em meio à perseguição, em meio aos tempos difíceis, e mesmo em meio ao tempo em que vem aquele conflito, a gente descansa, né? Se deleita no Senhor, na palavra dele, e é nesse lugar que a gente encontra o repouso, o descanso, e aí a gente, na verdade, encontrou tudo, né? Toda a satisfação, a salvação que chega no momento que você está no Senhor. Então hoje eu me vejo dessa forma. Ô, Patrick, e sua família, mano? Hoje é estruturada? Seus pais se converteram? Como é que é a realidade de sua família hoje? Então, falar da minha família é importante também falar do meu processo de conversão, porque tem tudo a ver com a realidade deles. Então, assim, eu falei, né, de todo o meu contexto, né, daquilo que eles sofreram, né, de toda essa realidade. E no meu processo de conversão foi algo assim, de muita graça mesmo, do amor de Deus, né, de me encontrando, porque foi através de convites específicos que eu comecei a visitar células, igrejas, e inclusive tinha uma célula na escola, e eu lembro que um dia eu participei de uma conferência da igreja que eu frequento hoje, e esse dia eu estava assim muito aflito, muito angustiado no último banco da igreja, não batia palma, e ficava só com o olho aberto, e tipo assim, aquilo para mim era uma outra realidade, algo muito distante do que eu poderia viver. E eu lembro que no final fez um apelo, e o meu único desejo ali era chorar, eu não conseguia me segurar, e aí eu fui lá na frente da igreja, nesse apelo, e eu lembro que um rapaz começou a orar para mim, que eu nunca mais vi esse rapaz na igreja. Caramba. E quando ele orava para mim, ele falava, o Senhor, ele tá te chamando para uma nova realidade, e ele te chama para se posicionar dentro do convite que ele está te fazendo hoje, que não é somente uma mudança, uma transformação na sua vida, aquilo que você acredita que é incapaz, né, de você viver um dia, mas é uma transformação que Deus ele não somente vai gerar em você, mas na sua família e na vida de outras pessoas, dos seus amigos, e existem muitas pessoas que através do seu testemunho, da sua realidade com Deus, serão tocadas e transformadas. E naquele dia eu me conflitei muito, porque eu não conseguia acreditar que eu poderia me tornar alguém diferente do que eu era. Verdade. Porém, uma voz no meu interior me chamava, sabe, para algo que queria sair para fora, entende? E ali eu comecei a chorar assim, de uma forma muito profunda, e a partir daquele dia a minha vida transformou. Não. Eu comecei a ter encontros constantes com Deus. Então, vários momentos que eu me trancava no banheiro com pensamentos suicidas, e vinha vozes tipo assim, quebra o espelho e se corta. Meu e Deus, já teve cara, momentos poxa, de eu tomar remédio, Que né, isso? tipo Você assim, tentou se matar? para poder cometer o suicídio. Eu lembro que eu dormi, só acordei no outro dia e não aconteceu nada. E teve um dia que eu veio esse conflito, eu tava dentro de um banheiro, e aí veio esse pensamento, tipo assim, você não é ninguém.
E aí, na hora que eu comecei a pensar sobre essa possibilidade, eu preciso me matar, eu preciso fazer algo para poder tirar essa dor, porque eu não consigo mais conviver com isso. E aí, eu lembro que uma voz veio, sabe? Tipo, como se fosse um toque, uma presença que eu não conseguia explicar. Audível ou espiritual, você fala? Quando eu falo espiritual, sabe? Como se fosse um sentimento de um amor tão grande, tão profundo, que a única coisa que eu fiz ali foi me prostrar e aquilo ali foi libertador para mim, porque a partir desse dia, esses pensamentos eles foram embora e ali eu comecei a ter uma paz de espírito que eu não conseguia mais compreender e o meu único desejo era ter mais sede e fome de Deus, sabe? Algo começou a gerar no meu coração e a partir de então eu comecei a viver uma vida onde eu perseguia esse amor para encontrar cada dia mais dele e desfrutar daquilo que ele tinha para mim. E aí, no meu processo de conversão, meus pais não compreendiam muito bem a minha mudança, meus irmãos, porque os meus comportamentos começaram a ter uma mudança, a minha forma de conduzir as coisas. E aí eles começaram a ver eu entrar dentro do quarto para orar, sair com a Bíblia, e isso começou a chamar a atenção deles, principalmente da minha mãe. E teve um dia uma experiência lá em casa que eu comecei a orar dentro do quarto, e aquilo ali para minha família foi algo tipo, o que está acontecendo? Minha mãe entrou no quarto, desesperada, achando que eu estava chorando, e era um dia que eu estava sendo batizado no Espírito Santo. Meu Deus, que loucura, cara! E quando ela entrou no quarto, ela sentiu uma presença muito forte. Sério? Muito forte. E a partir desse dia, meu pai ele estava com uma dívida. E a gente recebia pessoas lá em casa ameaçando a minha família de morte, meu pai de morte, que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa. E aí o Senhor me tocou de uma forma assim, muito clara, que eu fui no banco, eu estava num processo de ir para a faculdade, fazer autoescola e tal, e eu fiz um empréstimo no banco e eu paguei essa dívida para meu pai. Só que a minha relação com meu pai era uma relação onde eu não tinha toque, afeto com ele, tipo, de trocar nenhuma ideia, entende? De conversar, de parar e dar um abraço. E aí, nesse dia que eu fiz o empréstimo para ele, era o dia do aniversário dele. E aí eu peguei o dinheiro. E aí eu chamei ele. Então foi a primeira conversa minha com meu pai durante muito tempo, sabe? E, meu Deus, cara, que história, hein? E aí, nesse processo, ele olhou para mim assim, e foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Caraca, e eu falei para velho. ele, eu virei para ele e falei assim, pai, tudo que você viveu até aqui só trouxe dor e frustração para nossa família. Meu Deus. A minha mãe tem estado com você até hoje, mesmo sabendo do que você faz. E eu tô aqui para poder te dar esse presente, que é o dinheiro para você pagar a sua dívida, mas não para que você continue da forma que você tá, mas para que a partir de agora você honre a nossa família. Meu Deus. Para que o seu nome não seja mais conhecido como alguém que feriu, que frustrou, que não foi um bom homem, mas que a partir de hoje você possa mostrar que você pode ser alguém diferente disso. Hoje eu estou vivendo com Jesus e Ele está mudando a minha vida, então eu creio que Ele também pode mudar a sua. E qual foi a reação do Por seu uma pai? igreja, ele chorou, ele me abraçou e ele é muito durão, então foi muito rápido, né? Ele não queria perder a imagem. Que loucura. Que loucura. Aí Mas, ele- cara, isso é muito Mano, é diferente, muita graça, cara. Muito muita diferente. graça. Nossa. Muito diferente. Muita Ô, graça, eu- porque eu sentia que não era eu me movendo nesse lugar, Meu Deus. porque cara. o ódio que eu carregava do meu pai era muito grande, Ah. entende? Com certeza, E já teve imagino. momentos da minha mãe me trancar no quarto pra eu e meu pai não cair na briga, entende? Eu falo isso porque eu também não tive o pai, aquele que você fala, o meu herói. Vou dar exemplo até pro seu pai, que seu pai é muito presente, é um Nu, pai mano. muito, muito top. E eu entendo, cara, mas a forma que você conduziu as coisas, cara, foi muito Foi de muito Deus, muito cara. de Deus. É o poder de Deus. Absurdo, cara, absurdo. Por isso mesmo que eu absurdo. falo que eu não poderia me salvar e o lugar que eu estou hoje não vem de mim, não é da minha força. E hoje a entende? prosa entre você e seu pai é mais E aí, tranquila. a partir desse dia, meu pai, ele começou a buscar a Deus. Então, Meu Deus, cara. ele batizou. Que isso? Nó, velho. E aí ele
começou a também pregar a palavra de Deus. Eu iniciei o projeto na praça. Que louco. A minha mãe começou a ir à igreja também, meus irmãos, eles começaram a frequentar também. E foi quando, tipo assim, a minha família começou a passar por um processo, tipo assim, Deus moveu tudo e virou de cabeça para baixo, sabe? Nossa, seu testemunho é muito forte. E a partir disso, a minha família, começou ali a viver uma transformação genuína, sabe? Algo que é muito puro e que é nítido o poder de Deus e de todas as pessoas em volta testemunhar, né, essa transformação. Porque eu olhava para minha família e falava assim, é impossível, principalmente meu pai, é impossível existir uma mudança na vida dele. Então hoje eu vejo Deus na vida do meu pai, eu vejo Jesus na vida dele, não porque ele é bom, entende? Mas é a bondade de Deus sobre ele, é o cuidado, é a mão de Deus sobre ele. E aí hoje eu trabalho numa empresa, né, que eu sou formado em contabilidade, ciências contábeis. Bacana. Eu trabalho nessa empresa já tem mais ou menos 7 a 8 anos. Ó. E eu iniciei nessa empresa como jovem aprendiz. Que top. E Só hoje o meu interromper pai... rapidão. Você tem quantos anos mesmo, Patrick? Hoje eu tenho 25. 25? 25. Ó, Um cara bacana. jovem. É, um cara jovem. Mas já é formado. Já é formado. Né? O legal também é ressaltar que, apesar de todas as dificuldades, hoje você se tornou um homem de Deus, iluminado, e fico muito Que feliz. brilha, Amém. resplandece o rosto de Deus. É. Tem levado aí muitos adolescentes e jovens a converter, cara. Exatamente. Se a gente vai entrar no assunto, mas se a gente vai no Submerso, é uma atmosfera muito diferente, muitos adolescentes. Cara, e eu só presenciei isso com adolescentes e jovens uma vez pela a minha outra pastora, a Elisângela, que inclusive eu e o Matheus, que tá ali, somos frutos dela, e só acompanhamos uma dedicação assim com adolescentes pela rede de adolescentes da IBC e o Submerso. Cara, que loucura, hein? Você tem transformado Amém. muitas vidas através Glória da a Deus. sua. E é isso, velho. É a mão de Deus. É o cuidado. É nesse momento que a gente vê a palavra de Deus de uma forma explícita, sabe? Sim. Do cuidado de Deus, igual a gente vê os Desculpa aí, galera. acontecimentos assim lá atrás, naquele tempo, naquela história. A gente vê Atos 2, vê esse desenrolar aí que a gente lê nas escrituras. Mas a gente percebe que a palavra de Deus ela é tão viva que ela ainda continua transformando corações. E quando eu olho para minha família, eu vejo de fato a mão de Deus, a palavra de Deus, assim, de uma forma muito nítida. E quando eu falo assim da minha família, não é porque a gente chegou num lugar assim muito alto, que nós somos perfeitos, que a gente ainda está totalmente liberto. Não. Sim. Mas é de ver que aquilo que a gente era antes já não é uma realidade Sim. mais. Entende? E assim, de glória em glória, você vê o poder de Deus, a graça de Deus movendo tudo isso, sabe? Sim. E aí hoje a minha família encontra em um lugar onde os meus pais, eles têm sonhado muito, por exemplo, em estudar. Meus pais não tinham nem o ensino médio. Que top, cara. Então, tipo assim, hoje eu vejo eles falarem de estudo, hoje eles trabalham. Eu tenho um irmão de 11 anos, então eu vejo o cuidado deles com meu irmão de 11 anos. Tudo aquilo que eles não conseguiu oferecer para mim e para os meus outros irmãos. Hoje eu vejo o zelo, o cuidado deles com o meu irmão, sabe? E houve sim uma mudança, houve sim uma transformação e ainda existe, né, esse processo. E a sua pergunta foi, seus pais, como que eles são hoje? Hoje eu vejo sim a minha família como uma família equilibrada, não na totalidade, mas em muitas áreas. Hoje eu vejo sim um território sólido, Para um restaurante. uma maturidade nas emoções, né, no entendimento das coisas, né, na forma assim, de conduzir e tal. Então, Amém. eu vejo assim, muita graça e o poder de Deus. Você é o irmão mais velho? Então, eu sou o irmão mais velho dos meus pais. E aí eu tá. tenho uma irmã e um irmão por fora. Então você foi o pioneiro ali para levar o evangelho para sua casa, né? Sim, Legal. Deus me deu essa graça. Agora que vem a parte, assim, essa parte que eu não conhecia, mas é a parte muito, muito interessante, mas é uma parte que é muito top. Como é que surgiu o Submerso, cara? Porque É boa. a gente conhece o Patrick do Submerso, né? Uhum. Você contou sua história, o Patrick não crente.
Agora eu quero saber a desenvoltura desse Patrick aí hoje, do Submerso. Inclusive, temos aí com o Instagram deles. Abaixa aí, Matheus, pra gente ver umas fotinhas. Onde que acontece, Patrick? Deixa aí pro pessoal esse convite aí especial. Pode falar ali na câmera. Então, acontece toda primeira sexta-feira do mês. E o Submersos, ele é um projeto evangelístico, né? Onde o nosso principal objetivo é salvação de vidas através da pregação do evangelho. Amém. E o nosso foco maior são praças, escolas e as ruas em si, né? E a gente tem vivido e já viveu muitas, né, experiências assim claras assim da questão do evangelho e que tem transformado vidas, tem tocado vidas. Hoje eu tenho uma equipe comigo que me acompanha e que está assim lado a lado comigo, e eu vejo que esse projeto ele só deu continuidade porque pessoas agarraram, né, essa causa e estão comigo até hoje. Mas enfim, o Submersos ele iniciou no contexto assim um pouco desafiador, porque quando eu entrei para a igreja, eu tinha muita dificuldade de conversar em público, fazer amizade, muito tímido, extremamente tímido. Certo. Então até para bater palma na igreja eu tinha vergonha, fechar o olho, tipo, eu tinha vergonha. E eu não conseguia, tipo, pregar, era impossível. Cara, isso é algo muito positivo da igreja em si, né? De estimular a pessoa a envolver com música, com arte. Com arte, exatamente. É o dom da oratória. Essas Sim. coisas são muito importantes, né, velho? Verdade. É uma A outra... capacitação, Verdade. a gente vê o dom do espírito de ousadia e de autoridade também que a gente recebe. Verdade. Mostra pra gente aí, Matheus, algumas fotos do Submerso. Olha que top, cara. E qual desses dias aí pra você foi... Eu imagino que tenha vários dias marcantes, mas um dia aí que você fala que, pô, esse dia aqui, cara, foi crucial. A gente já viveu muitas experiências. Essa foto aí, por exemplo, é o início. Olha, ia poucas pessoas e era, tipo assim, desafiador pra mim, porque estar ali na frente era muito difícil. E muitos deles que estão ali nem eram cristãos. Então, eu tava falando de uma coisa que pra eles era de outro mundo. Meu Deus. E aí, por várias vezes eu pensava em desistir, eu pensava, esse momento, isso aí não é pra mim. Mas, assim, teve muitos momentos, só que um deles que eu vou me recordar, assim, foi um dia que eu saí de casa e né, o Espírito Santo ministrou no meu coração que naquele dia iria existir cura lá no lugar. Legal. E aí eu fiquei meio relutante, tipo assim, nossa, como eu vou me mover curando pessoas e tal. E aí quando eu cheguei na praça, eu orei, e aí o Espírito Santo falou no meu coração, olha, tá vendo aquelas 3 meninas? E elas estavam fumando ali e tal. Aí o Espírito Santo vai lá e fala do meu amor para elas. E uma delas está com uma dor. E eu quero que você ore, porque ela vai ser curada hoje, que eu quero encontrar ela. Meu Deus. E aí quando eu cheguei nelas, eu fui trocando ideia, me apresentei e tal, perguntei o nome delas. E aí elas bem relutantes, assim, meio que afastando, a outra escondendo o cigarro. E aí eu falei assim, olha, tem alguma de vocês aqui com uma dor? Aí elas, não tem não. Aí eu falei assim, não, eu sei que tem alguém aqui com alguma dor. Tipo assim, desafiando a minha fé, sabe? Aí ela falou assim, eu tô com uma dor de ouvido e já tem uma semana, eu não consigo encontrar cura, inclusive agora tá doendo muito. Aí eu falei assim, você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus ele morreu na cruz por você? Ela, sim, moça, eu creio. Aí eu falei, eu vou orar por você porque ele quer te encontrar hoje. Amém. Ele quer testificar quem ele é pra você. E aí eu orei, aí eu perguntei, você foi curada? Ela, não. Eu falei assim, não, eu vou orar de novo, porque eu creio que ele vai te curar. Ele quer que você saia aqui dessa noite curada. E aí eu orei pela segunda vez, não aconteceu. Quando eu orei pela terceira vez, ela bateu no ouvido. E aí ela começou a bater, nossa, é verdade, eu fui curado e tal. E as amigas dela assustou, a outra jogou o cigarro fora. E aí ela, nossa, que legal, moço, obrigado. E ela começou a chorar, e aí ela me deu um abraço. E aí foi tão interessante que eu despedi delas. Quando foi no outro sábado, na outra sexta-feira, eu tava na rua assim, e aí eu passei no mercado para pedir água.
E aí quando eu cheguei lá para pedir água, essa mesma jovem que foi Tava curada, ela estava no mercado. Caraca. Aí eu falei para ela, olha, você me dá um copo d'água? Aí ela foi e pegou a água, aí ela virou para mim e falou assim, moço, foi você que orou para mim. Meu Aí Deus, ela, cara. aí eu peguei e falei assim, foi eu que orei por você. Aí eu perguntei ela, você foi curada? Aí ela falou assim, fui. Nossa, eu cheguei em casa, outra pessoa, nunca mais tive essa dor. Porém, olha o meu braço. O braço dela todo pipocado, assim, cheio de... Não sei o que era, mas como se fosse várias Alergia? espinhas, sabe? Várias manchas. Aí era uma alergia. Aí ela falou assim, moço, eu tô com essa alergia e essa alergia veio desde o dia que a minha mãe foi pro hospital. Ela tá muito ruim no hospital e eu tô muito mal e aí a partir disso veio essa alergia e tá doendo muito meu braço. Aí eu falei assim, você ainda crê que Deus pode te curar? Você ainda crê que Jesus ele morreu na cruz por você? Você crê que ele pode salvar a sua vida e salvar a sua mãe? Mas não salvar só da doença dela, mas trazer salvação e uma novidade de vida para vocês. Ela falou, moço, eu creio. Assim como naquele dia eu criei ali que você orou por mim e eu vi que Jesus de fato fez, eu creio que ele pode fazer de novo. E aí eu orei para ela, despedi, orei pela mãe dela também. Não sei se ela foi curada, não sei do histórico da mãe dela, nunca mais eu vi essa moça. Mas eu creio que Jesus encontrou ela. Meu Deus. Amém, Que amém. testemunho, hein, cara? Testemunho, velho. Isso aí é pra fortificar a fé de muita gente que tá aí do outro lado, vai assistir a gente. O Patrick aí trouxe um... E uma outra questão também, você perguntou de experiências, né? Sim. O Submersos, ele não é uma causa que está ligada ao nome em si. O Submersos, ele é a pregação do Evangelho. E a gente não vive a pregação só num ambiente específico. Ele Legal. vai além disso, né? Além de uma praça, em todos os ambientes que Deus nos colocar. É um estilo de vida, né? Sim, é um estilo de vida. E eu lembro de uma experiência parecida também na faculdade, de uma moça que estava chorando. O Submerso acontecia na faculdade também? A gente tem um projeto da nossa igreja na faculdade, Ah, mas que não chama Submerso. entendi, Tá. entendi. Mas nesse dia não foi por causa desse projeto em si, mas por carregar o evangelho em nós, Jesus, né? Mas o Submerso é um ministério independente da igreja ou ele depende da igreja? Nós dependemos da igreja. Entendi. E eu creio também que o movimento ele depende, Questão né, de uma debaixo de igreja uma bênção, local, né? assim. Entendi, legal. Nós precisamos ter essa Uma compreensão. autoridade. Mas eu creio que o Submerso ele é um projeto evangelístico Legal. para alcançar Um braço da ambientes igreja. extremos. Legal. Entende? E independente assim da placa, embora eu congregue numa igreja e tenho muito zelo e prazer de estar nessa igreja, né, e respeito, né, a liderança e estou ali crescendo e me desenvolvendo a cada dia, e a gente precisa ter um coração pastoreado. Então, por esse entendimento, eu compreendo que nós, né, o Submerso ele precisa estar debaixo, sim, de uma cobertura, de uma igreja local, sim, mas que não está limitada a essa igreja. Sim, Entendi. né? Tem vários jovens que foram para outras igrejas, Legal. né? E é super entendível isso. Só que nesse dia da faculdade foi uma experiência também assim, muito marcante para mim, dentro dessa realidade de evangelismo. O Submerso é um projeto evangelístico. Sim. E aí nesse dia essa jovem estava chorando muito, e aí eu fui e dei uma breve palavra para ela e falei que Jesus queria encontrar ela naquele dia e que era para ela pegar as preocupações dela e jogar em Cristo, porque ele já morreu por ela e que ele queria salvar a vida dela. E aí essa jovem me agradeceu, eu orei por ela. Quando foi no outro dia eu fui merendar na cantina lá e tal. E aí essa jovem, ela tava atrás de mim. Aí ela foi me cutucou, moço. Cutucão lá. Ô moço. Aí eu olhei e falei, o que é essa moça, hein? Aí ela, você orou pra mim ontem. Ela toda feliz, espontânea, sabe? Você orou pra mim ontem. Que bênção. Glória a Deus. Eu cheguei em casa, a situação já estava toda resolvida. Eu estava chorando à toa, preocupado à toa. Descansei em Deus e as coisas foram resolvidas. Então, assim, a gente precisa entender isso, sabe? De que o evangelho ele precisa ser pregado. Né? Jesus, ele precisa... a gente precisa levar Jesus para as pessoas, sabe? Precisa levar dessa água que um dia a gente bebeu, a gente precisa ser essa fonte, sabe? Sim. E eu compreendo que
a gente também não pode, né, ser negligente de levar algo que a gente não vive, levar uma comida que a gente não come. Né? Nós precisamos ter essa fome, essa sede de comer algo no qual nós vamos distribuir, né, partilhar do pão com outras pessoas também. E glória a Deus por tudo que ele tem feito até aqui. Né? Eu sou muito grato pelo trabalho do Submerso. Foram muitas experiências. Se a gente for parar aqui para falar, inclusive nas escolas, a forma que Deus conduzia as coisas, sabe, as oportunidades, né, que Ele nos permitiu a viver, mas assim foi algo muito legal tudo que a gente viveu até aqui. Legal. Cara, E aí, Henrique? eu queria fazer um comentário rapidinho, que eu lembrei de um versículo aqui, ó, de Hebreus. Hebreus 11:1 que fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E velho, eu acredito no seguinte, que nós como cristãos, igual ele falou, ele orou por 2 pessoas. Sim. Uma delas talvez não saiba se foi curada e tal, mas o simples fato de orarmos desejando o bem para aquela pessoa já é um ato de fé, velho. E acho que no final das contas é isso que é o coração de Deus, sabe? Essa atitude de realmente, além de esperar o bem, de alguma forma ter atitude de tentar, velho. Sim. Sabe? De oferecer ajuda, de estender a mão. Isso é muito bacana, cara. Muito top ouvir. Acho que vale a pena. Eu penso que também, tipo assim, a gente orou, foi curado, amém. Faz parte do propósito de Deus. Não foi tudo bem, tá tudo bem. Eu penso que o principal motivo, tipo assim, a própria Bíblia fala que a gente tem que ir por todo lado e pregar o evangelho. Querendo ou não, você orou, não deu certo para aquela pessoa, mas você plantou algo. Sim. Futuramente ela vai entender isso. E eu gosto muito desse braço evangelístico, porque independente se funcionou ou não, Deus está ali. Deus tá ali. Deus está ali. E algum dia a pessoa vai lembrar, vai reconhecer. Tem muitas pessoas de coração duro, e eu imagino que você enfrentou muitas pessoas assim, né? Sim, Nossa. Cara, então, tipo assim, que não aceitam a palavra, mas quando Deus está no negócio, as coisas elas tomam um rumo diferente. Igual você falou, a sua família. A sua família é a prova viva. Seu pai, principalmente. Um homem que tinha um coração duro. Mas no final, Deus constrangiu ele, cara. Isso é interessante. Esse é o braço evangelístico que a gente precisa. Verdade. No final, Deus está ali. Não aconteceu? Deus está ali também. Aconteceu? Amém. Normal. Isso pra gente tem que ser normal. Um paraplégico levantar? Normal, cara. Amém. É Deus, poder de Deus. Eu penso que muitos braços evangelísticos quer fazer alguma mídia, sabe? Ah, não sei o que, tinha que dar certo, algo que, sabe, muito forçado. Sim. E o que eu enxergo no Submerso, aconselho a todos irem também, a gente vê o poder de Deus, cara. É todo mundo alinhado espiritualmente. Sua equipe é fenomenal, cara. Eu desconheço uma equipe tão de Deus assim. Ô, cara, Patrick tá ministrando, vou dar exemplo, o João já tá sentindo a mesma coisa, a Lavínia já tá na mesma vibe, tá todo mundo muito alinhadinho ali, conectado, né? Conectado espiritualmente. E isso é bonito, cara. Isso é legal e é isso que faz algo dar certo. É a conectividade. Tá todo mundo falando a mesma língua? Tá todo mundo alinhadinho? E, não, eu tenho que parabenizar o Submerso, porque eles foram muito importantes também, já visitei várias vezes. E Deus sempre fala comigo, principalmente na hora dessa vida, cara. Amém. Galera, outra coisa, sexta-feira à noite, muitos jovens aí, ó, dedicando a baile funk, indo pra
baladinha, às vezes entrando com documento falso. Como é que não valoriza um movimento desse, velho? Me ajuda aí, galera. Vem, galera. Iluminado, abençoado, tem que Vem ouvir a valorizar palavra de esse Deus. tipo de movimento, galera, entendeu? É isso que vai transformar nossa sociedade. Vamos pensar no futuro aí, ó. A gente tava conversando aqui nos bastidores também, que a sua equipe foi ganha, né, cara? Através do Submerse, você foi pastor dela, dessas pessoas, Durante esse e foi treinando ela. Conta mais um pouco aí, suas dificuldades, como é que foi essa questão aí. Primeiro, né, eu queria agradecer o carinho, né, que vocês demonstram em relação ao movimento em si. É tanto que, igual a gente estava trocando ideia de quando a gente recebe elogio, a gente vê, gente, nós nem somos tudo isso. Mas Maior de contagem, galera. a gente nem é tudo isso, mas é aquilo que eu falei, é a mão de Deus, sabe? É a mão de Deus sobre nós. E aí a mão de Deus revela, né, a glória de Deus, revela quem Ele é. E isso nos leva a um lugar de celebrar quem Ele é, entende? E Verdade. mesmo nos considerando tão pequeno diante dele, da realidade de quem Ele é, a gente consegue encontrar esse lugar, sabe? De ver que Ele é tão grande de nos permitir Obrigado. de viver Falou. essas coisas. Então, assim, obrigado, né, pelo carinho e pela admiração. E glória a Deus por tudo isso. E aí você falou sobre 2 assuntos assim, de extrema importância. A primeira questão foi sobre os meus pais, né, sobre essa mudança da minha família e tal. Em relação à minha família, é muito interessante porque a simplicidade, sabe? Você vê Deus se movendo na simplicidade. Então, ver a realidade dos meus pais antes e hoje você acordar para ir trabalhar e ver os meus pais de joelho orando, sabe? Meu Todo Deus, que dia de lindo, manhã. cara. Tipo assim, a gente acorda, eu, meu pai e minha mãe, a gente acorda todo dia 6 horas pra gente ir junto pro trabalho. Meu pai me leva de carro e deixa minha mãe no trabalho dela. Nossa, que bacana. E aí, antes da gente sair, isso já virou cultural. Eles ajoelham na cama deles e eles oram entregando o dia deles pro Senhor. Meu Deus. Então isso tipo, Amém. me chama muita atenção, Lindo, sabe? cara. Isso me chama muita atenção. E eu olho e falo assim, velho, Deus é muito grande. Deus Verdade. é muito grande. E a simplicidade, porque Deus ele se move na simplicidade. Sim. E são esses momentos que muitas das vezes a gente ignora, que é fenomenal, entende? Verdade. Porque é aí que está a essência do Evangelho. E aí você tocou em um outro assunto que eu vejo que tem muito a ver também, porque às vezes na ânsia de ganhar almas, de manifestar o reino de Deus e de ser testemunha, que as nações me conheçam, a gente perde o principal, que é a essência de Deus. Verdade. Entende? Então, que Deus nos use, que Deus nos leve às nações, que Deus mova, né, as nossas vidas nesse lugar de curar, de realizar prodígios, milagres, mas que algo que nós venhamos preservar no nosso coração é isso, é a essência, sabe? Sim. A essência do Evangelho, a essência de uma vida em adoração ao Senhor, que Ele seja a centralidade de tudo. Amém. Né, que foi um outro ponto que você tocou sobre essa questão da cura. A cura é importante, sim, mas ela não é o essencial. Sim. Então, se Deus curar ou não, Ele continua sendo quem Ele é. Então, se eu orei por uma pessoa e ela não foi curada, mas que ela possa beber da água, que é Amém. viva. Amém. Né? E, então, assim, foi 2 pontos que eu queria te falar. E o terceiro foi a questão da equipe em si, Sim. né? Que é Então, muito assim, bonito, cara. Muito bonito. Muito Parabéns, bonito. galera. Muito bonito. Eu não vou lembrar o nome de Aqui, todos, ó. mas eu vou já Agora, falar assim, agora eu mandar vou um abraço. acertar, ó. Mandar um abraço aí pro João, pra Lavínia, pra Duda. Quem mais? Eu esqueci o nome de todos. Gustavo. Cara, um abraço pra vocês. Vocês são muito top. Isso aí, galera. Fala pra gente, ô Patrick, porque, tipo assim, é o que eu enxergo. Vou dar um exemplo. Nosso podcast aqui, ele é feito por amigos. Nós todos aqui somos amigos. O pessoal que é a igreja que acontece sem as pessoas ver, que tá aqui atrás, nós somos amigos. O Henrique também, nós somos amigos. A gente tem uma equipe estruturada. E eu penso que tudo para dar certo precisa de algo estruturado. Por exemplo, o Matheus, pô, cara, isso aqui não é legal, a gente tá ali em sintonia. Não, isso aqui realmente não tá legal. O Henrique, vamos falar sobre isso? O Espírito Santo me tocou? Realmente.
é algo que a gente está alinhado, tá falando sobre isso. E o que eu percebo na equipe de Submerso é muito isso, é o que eu falei. Um tá falando, o outro tá atrás confirmando, tá todo mundo alinhadinho. Eu quero saber como que a gente chega numa equipe ideal, tipo a do Submerso. Porque pra mim, eu não conheço outro movimento que tem uma equipe tão estruturada e tão de Deus igual a sua, de verdade. Amém. De verdade. Glória a Deus. Ele tá Não, com vergonha, assim, galera. Mas é verdade. Eu olho pros meninos e eu vejo um zelo muito grande que eles carregam no coração deles. Eu já voltei, vou no banheiro. Fechou. Pode falar. Que é uma questão de ter ali um sentimento de que aquilo ali faz parte da família deles. Uhum. É o lugar que eles foram desenvolvidos, Sim. é o lugar que eles conheceram Jesus, que eles foram ministrados por diversas vezes, momentos em que eles estavam em crise, em conflito, e em muitos momentos querendo abandonar, né, a fé, em muitos momentos em que eu vi, né, na trajetória deles, eles perdendo muitas coisas para seguir Jesus. Sim. E aí eu vejo que Jesus, ele foi tão gracioso com a gente que ele foi permitindo a gente viver e construir essa cultura aos poucos. Mas assim, dentro de um aspecto de liderança, o que mais me comove assim, e que eu vejo que é de extrema relevância e necessário é o apoio, né, da liderança com seus liderados. Sabe? É um tempo de mesa. A gente investiu muito tempo de mesa. Sabe, em vários momentos, embora o Submerso era toda sexta-feira, mas durante a semana algo era cultivado. Sim. Entende? Então, era um conflito na segunda e eu não, vamos na sorveteria porque nós vamos conversar da palavra de Deus. Amém. E aí na Nossa, sorveteria eu ia trocando uma ideia ali com aquela pessoa, e aí ali ela encontrava vigor e ela era fortalecida, e quando era na sexta-feira ela estava lá de volta. Então é um trabalho na sexta-feira, porém ele é construído também semanalmente. Sim. Então, se a pessoa ela está se movendo por uma causa, ela precisa compreender de que ela precisa cultivar isso. E é aí Sim. que entra a diferença. Né? Quando você quer somente explorar algo para que você seja conhecido e se mova em milagres e veja o quão grande você consequentemente, você não vai conseguir chegar no lugar onde algo é construído de forma saudável, sabe? E a diferença que eu vejo é essa, não porque nós somos bons, mas porque algo foi cultivado com zelo, Sim. com responsabilidade. E você pegou todos esses jovens, né, que hoje são todos jovens, eles estavam numa situação de onde eles não conheciam a Deus, sua equipe é toda, ou sua equipe foi formada através da igreja, ou tipo misto? Então, é misturado. Misturado. Existe pessoas na equipe que foram pessoas que foram ganhas ali na praça mesmo, Entendi. evangelismo. Por exemplo, teve um show na praça que a gente foi para evangelizar, e numa próxima sexta desceu um monte de pessoas que a gente evangelizou. Que top. Né? E aí, a partir disso, a gente deu continuidade a esse trabalho de pastoreio e apacentamento. Legal. E vieram pessoas também da igreja local, que é a igreja que eu congrego hoje, que oferece, né, todo o suporte, toda a ajuda ali. E algumas pessoas que vieram ali do contexto da igreja, mas que também era muito crua nessa questão do evangelismo e tal. E de alguma forma, assim, foi desenvolvida ali e sendo cada vez mais ativada nesse lugar. E aí, igual eu falei, a gente ainda não chegou num lugar onde eu falo, nossa, a gente tá num lugar de relevância, de muita grandeza. Sim. Mas nós estamos caminhando. E nesse caminhar muitas coisas foram construídas. E hoje o Submerso está aberto para workshops, para ministrações em outras igrejas, para conhecer o trabalho, também para treinar pessoas, né? Porque é um movimento evangelístico reconhecido aqui em Contagem, e também são pessoas muito de Deus. Você também já tinha falado aqui nos bastidores antes de gravar que seus meninos pregam em algumas igrejas. Vocês estão abertos, com agendas abertas, assim, para fazer esses... Sim, nós somos abertos, né, para poder pregar o evangelho e participar, né, de tudo aquilo que o Senhor nos conduzir e abrir as portas e nos deu a oportunidade para viver. Hoje o Submerso ele está passando por uma reestruturação, né, uma fase de transição,
Nessa transição, algumas mudanças estão ocorrendo e toda fase de mudança ela gera um pouco de desconforto. Então, é um momento em que a equipe, por exemplo, durante esse tempo, né, são 7 anos ali no Submerso, então durante esse tempo, essa equipe esteve ali comigo e eu na frente ali na liderança e toda sexta-feira reunido ali com eles e tal. Porém, hoje novos desafios, novas oportunidades têm surgido e o Senhor tem me levado a um lugar aonde eu estou sendo conduzido para uma nova causa, que é a causa dos adolescentes, e é um trabalho desafiador onde vai ser necessário tempo, esforço, né, para poder conduzir esse trabalho. E como eu quero, né, de alguma forma estruturar, né, esse trabalho de uma forma sólida e tocar essa geração que está sendo tão bombardeada com ideologias, pornografia e tantas coisas, e a gente vê poucos trabalhos, né, para adolescentes. Então eu quero de alguma forma me posicionar nesse lugar. E hoje, olhando para a equipe, eu vejo uma maturidade, né, que eles conseguiram encontrar nesse processo de cultivo com eles, no qual eles podem dar continuidade a este projeto. E desde quando eu anunciei para eles que eu estaria envolvido numa parte maior do meu tempo com os adolescentes em si, da própria boca deles, eles falaram: não, hoje a causa ela está muito mais acima do que você representa para a gente. Hoje a causa ela é muito maior, a causa é Cristo, nós queremos Cristo. Verdade. E nós queremos levar Ele. Então, se vai ser dolorido ou não, se vai bater em segurança ou não, nós vamos nos mover, porque hoje a causa ela é maior, né? Ela não depende de você mais para poder se mover, né? E nós somos gratos, nós Se for somos leais. necessário, Deus vai usar uma mula para falar lá. Sim, verdade. Patrick, fala aí pra nós, qual que é a sua percepção quanto aos adolescentes? O que você pensa que tem que ser trabalhado? Você aí que tem um relacionamento direto com eles, também falou pra gente que vai assumir a parte de adolescentes lá da sua igreja. E aí, o que você pensa? Então, hoje a gente vê, né, na nossa geração, e é uma preocupação muito grande, que é a questão da desconstrução dos valores, né? A gente tem visto tantas ideologias marxistas até sendo infiltrada nas escolas, na educação, na faculdade. Sim. E isso tem nos assustado, né, principalmente nessa fase agora, que está de uma forma assim, muito mais explícita, e que tem confundido muito a mentalidade dos adolescentes. E a gente vai ver que tudo aquilo que eles ensinam e apresentam para os adolescentes é algo muito fútil, é algo que não tem vida. Sim. É algo que não traz uma solução para a ferida, para as frustrações que eles têm Muito em relação pelo à contrário. paternidade e essas questões, e que na verdade provoca neles uma ferida muito maior. Então nós vamos ver todas essas causas que a gente vê que tem desconstruído os valores principais, né, para o crescimento, desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, são fúteis, entende? E essa tem sido uma das preocupações, porque aonde nossos adolescentes vão parar? Verdade. Entende? Qual que é o entendimento e o pensamento que eles vão ter de família se os ambientes que eles estão são contra a família, aquilo que é um fundamento de Deus? Entende? Então, se eles estão lutando contra a família, eles não estão lutando só contra a família em si, eles estão lutando contra um fundamento que foi estabelecido pelo nosso próprio Deus. Né? E aí que entra a questão. E quem são aqueles que são filhos de Deus, que irão se posicionar para poder manifestar o reino de Deus, a justiça e a palavra de Deus nessas esferas? E uma dessas causas são os nossos adolescentes, é a próxima geração. E o que nós temos feito para esta geração? Verdade. Né? E aí a gente vê as redes sociais, né? E os adolescentes da atualidade, eles ficam dia e noite nas redes sociais consumindo vários tipos de conteúdo que são completamente ideológicos. Além do mais, existe a questão da pornografia,
né, de uma forma assim muito explícita, e todas aquelas pessoas que são famosas e influentes, eles acompanham diariamente. Então, os nossos adolescentes hoje passam mais de 5 horas, mais de 24 horas do dia consumindo vários conteúdos Verdade. acerca disso. Cara, Entende? uma frase que define essa geração, na minha opinião, é o seguinte: ela enaltece quem deveria ser execrado e execra quem deveria ser enaltecido. Verdade. Porque Totalmente. justamente essa questão da inversão de valores, sabe? Sim. Justamente. Você vê, as pessoas que temos como famosas referências são pessoas que fogem muito dos princípios e valores que temos aí de décadas, séculos, herdados dos nossos antepassados, né? Verdade. E é muito triste esse ponto, ver que a gente tem se perdido nessa questão. Ô Henrique, mas sabe o que está acontecendo agora? Nosso papo tá chegando ao fim. É verdade. Felizmente. Vai ter uma parte 2 aí com o Patrick. Exatamente. Mas antes de tudo, eu peço que o Patrick deixe aqui um recado para os jovens e adolescentes e o endereço do Submerso. Matheus, põe o Instagram do Submerso aqui. Isso aí, chefe. Fala aí, Patrick, para essa geração. E depois fala também o endereço do Submerso para todo mundo poder visitar. Amém. Para essa geração, eu creio que a fonte de tudo aquilo que vocês necessitam está em Jesus. Né? Então, no meio de tantas, né, coisas ruins que a gente tem visto, em meio aos conflitos, em meio à questão familiar que muitas das vezes foi deturpada por causa do pecado, existe Jesus, sabe? E que o seu olhar possa estar sempre em Jesus, que o seu olhar esteja nele, que o seu coração esteja nele. Então, se tem algo que, né, essa geração precisa, é Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí, se o Submerso, ele acontece toda primeira sexta-feira do mês, na Praça da Jabuticaba, às 8 horas. Correto. Galera, todo mundo que quiser lá visitar, eu e Henrique vamos estar lá também. Com certeza. Vamos fazer uma visita para eles lá, quiser visitar. Só ir lá na famosa Praça da Jabu. Contagem. Isso aí, gente. Ouvir uma palavra de Deus. Amém. Top. Verdade. Amém. E agora a gente vai... Esse momento aqui é muito importante pra gente. Fala aí, Henrique, do nosso presente. É isso aí, meu amigo. Com licença. Vamos Deixa eu- entregar um presentinho. Hoje eu tô falando errado, viu, bicho? Acho que eu tô nervoso. O Patrick é cheio de Deus. A gente fica Oi, desestruturado. oi. Tá funcionando? O microfone? Caiu aqui. Tá funcionando? Tá funcionando? Beleza. Patrick deixa a gente desestruturado. O cara é cheio do manto aqui, gente. Vocês não têm noção. Precisando Aí, ó, orar convites mais, abertos também pra ele e nas igrejas. Um cara cheio de Deus. Referência Irmão, pra gente. Presente pra você. Presente pra Nossa. Em você. nome da equipe aí, ó. Matheus, Muito Samuel, obrigado. Jorge, Henrique, Obrigado. Hugo. Obrigadão. Deus abençoe. Legal. Amém. Top demais. Pode abrir? Como é que é? Pode. abrir. Pera aí. E agora, encerrar de verdade, né, Henrique? Isso aí. Infelizmente, acabou o nosso segundo episódio. Cara, mas é bom que vai ficar melhor do que novela. Porque vai dar uma gostinho de quero mais, entendeu? Esse cara tem conteúdo, hein? Tem aí, velho. Que a gente Nossa, vai que trocar muita doideira. ideia ainda. Mostra aí pro pessoal. Na hora, né? Que isso. Pô, Top, muito velho. bom. Muito legal. Isso é uma Brother. lembrancinha do nosso podcast. Deixa eu tirar uma foto Legal. aí, velho. Mostra pra gente aqui rapidão. Ah, Aí. Opa, peraí. Aí, ó. Aí. Valeu. Bacana, mano. e é isso, galera. Nós estamos aqui encerrando mais um 12-2 podcast com o Hugo, com o Henrique É isso aí. e com o nosso convidado mais que especial, Tamo junto. Patrick galera. Marney. Patrick Marley. E é isso, valeu e até a próxima. Valeu, Patricão. Tamo junto, mano. Tamo junto, velho. Falou. Falou!